Fala pessoal, está tendo uma crise enorme, né, nos Estados Unidos, né, que pode ser até uma nova guerra civil americana, né? E muita gente não está entendendo o que está acontecendo, tá? Então eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Lembrando, quem puder já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, que isso ajuda a aumentar a atividade e alcance, tá bom? Então vamos lá, em dezembro do ano passado, o presidente Biden dos Estados Unidos, ele fez um acordo com o presidente do México, o Obrador. O acordo consistia em manter as fronteiras abertas, porque os dois países, bem ou mal, têm negócio, trocam mercadorias, essas coisas, então eles resolveram deixar a fronteira mais livre, para quem quisesse de um país para o outro. Os dois lados fizeram exigência. Os Estados Unidos exigiu do governo do México que fosse mais competente em impedir a entrada de drogas nos Estados Unidos, porque tem uma droga nova chamada fentanil, essa droga chamada zumbi, essa droga tem causado mortes em todos os Estados Unidos, principalmente de overdose, é a droga que mais mata. A pessoa usa às vezes uma ou duas vezes, a pessoa já morre. Isso virou uma pandemia, né, em algumas cidades americanas. E é claro que muita parte dessas drogas vem pelo México. Não que seja o México o produtor, mas o México é caminho para os Estados Unidos. Então o presidente Biden pediu que o presidente Obrador fosse mais eficiente em controlar a entrada de drogas nos Estados Unidos na fronteira. Tipo assim, o cara está passando ali para ir para os Estados Unidos, a polícia mexicana já vai lá, investiga, vê se tem droga, se tiver droga já prende. É isso que o Biden quer. Em contrapartida, o presidente Obrador ele pediu que os Estados Unidos também fosse mais eficiente na entrada de arma nos Estados Unidos. Porque os cartéis de drogas mexicanos, os traficantes e tal, não sei o quê, eles usam armas americanas. Então os americanos fornecem armas para ele através da fronteira. Então ele falou, beleza, eu vou reforçar aqui do meu lado da fronteira a polícia para que a droga não chegue nos Estados Unidos, e você reforça do seu lado da fronteira para que as armas não cheguem no México. Porque senão a polícia mexicana fica impotente para combater os traficantes. Porque a polícia mexicana está usando lá suas arminhas comuns, enquanto isso os traficantes mexicanos estão usando armas poderosas americanas. Então foi um acordo que ambos fizeram. Então o que acontece? Periodicamente tem caravanas que tentam entrar nos Estados Unidos. São pessoas que surgem ali da América Central, Guatemala, Honduras, Nicarágua. Aí eles vão andando por aqueles países, passando pelo México inteiro para tentar entrar à força nos Estados Unidos. E isso incomodou o governador do Texas. Ele fala, peraí, se o cara vai flexibilizar a fronteira, depois vai vir um bando de imigrantes para cá, eu não vou saber o que fazer com eles. Aí o que o governador do Texas fez? É um tal de Todd, o nome do governador. Primeiro ele começou a mandar imigrantes para outros estados, estados governados por democratas, pela questão ideológica. Por quê? Porque os republicanos, eles seriam o que nós chamamos de direita aqui no Brasil, mais parecida com os bolsonaristas. E os democratas são mais parecidos com a esquerda. Então a esquerda lá entende que tem sim que receber os imigrantes. Até porque os imigrantes são uma força de trabalho necessária, porque o americano nativo não faz o trabalho de imigrante, como por exemplo coletar lixo, construção civil, trabalhar no pesado, essas coisas. Então os democratas são a favor que o país receba imigrantes. Já os republicanos não. Os republicanos acham que os imigrantes vão trazer droga, violência, vão emporcalhar cidades, vão estrupar as mulheres, vão pegar os empregos dos americanos. Então tem esse conflito ideológico. Então esse governador do Texas, ele começou a pegar os imigrantes que estavam no Texas e mandar para outros estados que são governados por democratas. E ao mesmo tempo ele mesmo começou a colocar barreiras ali na fronteira do Texas com o México, para poder impedir a chegada de imigrantes. Ele colocou um arame farpado, bem grande, ali no Rio Grande, que separa o Texas do México. Colocou algumas boias também, que são boias armadilhas, para quando o imigrante tentar entrar ele não conseguir atravessar o Rio Grande, dentre outras medidas que ele fez. Isso chegou até a Suprema Corte, porque o Biden tinha feito um acordo com o México e o governador do Texas vai lá e fala, aqui vocês não vão entrar e pronto. Foi para a Suprema Corte americana. O que a Suprema Corte decidiu? Por 5 votos a 4, quer dizer, foi quase empatado, eles decidiram que a atitude do governador do Texas estava errada. Então a Suprema Corte determinou que pudesse se cortar aquelas grades de arame farpado. Eles autorizaram, pode ir lá e cortar, porque isso aí que o governador está fazendo é uma palhaçada. Já o governador do Texas rebateu, falou, não, isso aí é inconstitucional, eu estou governando o meu estado, eles não podem mandar no meu estado. O arame vai continuar. E outra, se vier imigrante para cá, nós vamos botar de volta ou meter bala neles. Aí esse governador do Texas criou uma verdadeira onda com os republicanos ante a Suprema Corte e o governo federal americano. Tanto que quase 30 estados, uns falam 25, outros falam 30, eu não sei o número exato, eles estão mandando, os próprios governadores, além de apoiar o governador do Texas, eles estão mandando pessoas indo para lá para o Texas com arma. Tem verdadeiras caravanas indo para o Texas. Porque eles não querem que essa caravana enorme, cheia de imigrantes, entre no Texas e nos Estados Unidos. Então, vocês vão ver vídeos por aí na internet, no YouTube, se der, eu tento colocar um aqui de fundo, estão indo várias e várias caravanas de vários estados dos Estados Unidos, querendo entrar, querendo ir no Texas, vai poder impedir que os imigrantes entrem. Aí sabe o que pode acontecer, pessoal? Um verdadeiro extermínio. Porque se essa caravana chegar no México e elas cruzar a fronteira com o Texas, elas vão encontrar com milhares de americanos de vários estados diferentes, fortemente armados, pronto para combater eles, para eles não entrarem nos Estados Unidos. Ou seja, eles vão meter fogo nesses imigrantes.
Então, pessoal, eu nem tenho uma opinião muito formada sobre isso, sabe? Porque, por um lado, é o seguinte, eu vou só explanar para vocês a minha visão. Essa política anti-imigrante, ela é burra. Porque quando um país é muito desenvolvido, você tem que ter mão de obra para manter a economia do seu país. Por exemplo, a Austrália tentou fazer isso uma vez. A Austrália não permitia imigrantes. Aí a Austrália começou a ter falta de mão de obras para imigrantes. Eles começaram a ver que a indústria deles estava caindo, porque não tinha gente para movimentar as fábricas, trabalhar, movimentar as fábricas, fazer o serviço pesado, a agricultura, não tinha ninguém. Aí a Austrália fez uma chamada política branca, onde eles fizeram uma campanha para pessoas dos países da Europa ir para a Austrália trabalhar. Suécia, Finlândia, Noruega, esse negócio assim. Só que aí ninguém queria ir. Por que um cara que está na Suécia, que é um país de primeiro mundo, desenvolvido, Europa, um país frio, vai querer cruzar o planeta para aquele lugar desértico, cheio que não chove, cheio de criaturas mais perigosas do planeta? Para quem não sabe, a Austrália tem as criaturas mais perigosas do planeta, vai trabalhar no serviço braçal para ganhar bem menos. Então ninguém quis ir. Então a Austrália ficou perdida, falou, porra, o pessoal da Europa não vai querer sair da Europa para vir para esse lugar quente, seco, cheio de animal feroz, perigoso, e aqui trabalhar no serviço pesado. É melhor ficar na Europa. Aí que a Austrália fez? A Austrália teve que abrir as portas para imigrantes chineses. Tanto que a Austrália recebeu milhares e milhares e milhares de imigrantes chineses, e quase toda grande cidade australiana tem um bairro chinês. Tipo a Chinatown lá nos Estados Unidos, um bairro totalmente chinês. Então, por um lado, se você não quer receber imigrantes, a sua economia quebra. Pega o Donald Trump, por exemplo, ele falou que se for eleito vai expulsar todos os imigrantes da América. Se ele fizer isso, quem é que vai movimentar as fábricas? Quem é que vai trabalhar nos serviços mais humildes, como uma coleta de lixo, limpeza, serviços mais pesados, como construção civil, garimpo, carvão, essas coisas? Um americano nativo, típico, classe média, ele não vai querer fazer esse serviço. Ele já estuda, ele faz faculdade, se prepara para entrar em Harvard, outra coisa, justamente porque não é o trabalho típico do americano nativo. Jardinagem é um trabalho típico de mexicano lá nos Estados Unidos, porque os americanos não fazem jardinagem. Então, se o Trump fizesse isso e expulsasse todos os imigrantes dos Estados Unidos, pessoal, a própria economia americana ia cair, como já foi dito por vários cientistas econômicos e políticos. Desde a época que o Trump era candidato ao primeiro mandato já falavam isso. A economia não se sustenta. Então, por um lado, tem que ter os imigrantes. Já por outro lado, agora eu vou ser justo, falar os dois lados da história, também é meio estranho nessas caravanas forçadas, né, que eles pegam umas caravanas de 2.500, 3.000 pessoas e querem entrar forçado no país dos outros. Eu acho que esses países, eles tinham que desenvolver políticas sociais e econômicas para que as pessoas não quisessem ir para os Estados Unidos, para que elas tivessem condições de trabalhar no seu próprio país, sem precisar arriscar a própria vida para querer ir para os Estados Unidos. Porque realmente gera uma impressão estranha e desagradável quando você vê uma comitiva muito grande de imigrantes querendo entrar no seu país. Então eu entendo também esse lado do governador do Texas e dos republicanos, porque realmente é estranho. Fora que muitos imigrantes não estão indo para lá para trabalhar, muitos estão indo lá para formar gangue, vender droga, ficar rico às custas de droga. Todo mundo sabe que a América é cheia de usuários de droga. Então, para você fazer uma fortuna na América vendendo droga para americano, muitos vão lá disfarçados de imigrantes, vão no meio daquelas caravanas, entram lá com a mala cheia de drogas e começam a traficar droga para os americanos. Então é complicado, né, pessoal? Tem os dois lados da questão. Eu vou só contar os fatos. Esse vídeo aqui vai ser notícia. Contei os dois lados da questão. Não vou omitir opinião. Você, o que você acha? Você acha que quem está certo nessa história? O Biden e os democratas, que querem que todos os imigrantes entrem? Ou o governador do Texas, os republicanos, que querem barrar os imigrantes? O que vocês acham? Só digo uma coisa, se realmente esses americanos que estão indo para o Texas, e talvez outros pontos da fronteira, se houver um confronto, vai ser um verdadeiro extermínio. Bom, quem gostou, dá um like aí, comente o que vocês acharam. Eu não vou omitir minha opinião, espero que vocês omitam a de vocês. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.